Saudações, meus queridos e amados bastiões, tudo bem? Como estamos? Mais um início de semana, muita labuta, muito trabalho, temos muito o que fazer, temos que garantir o nosso pão de cada dia, né? Que é muito difícil. E aí, gente, Arnaldo Vergueiro, esse que vos fala, mais um tripulante desta embarcação que, se não é o último bastião, é bem próximo de ser um dos últimos, porque nós somos o portal da legalidade, da moralidade, da ética, da razão, do amor, do carinho, do respeito pelo ser humano. Coisa que eu estou vendo que, com o decorrer do tempo, está ficando cada vez mais difícil de ser visto. E hoje, gente, nós estamos trazendo uma nova oportunidade. O nosso canal, ele nunca é o que é, porque ele encontra-se em eterna mutação. Há um tempo atrás nós começamos falando só de política, depois entramos em política e começamos a falar de outros temas, como endividamento, empreendedorismo, educação financeira, investimento, tanto que é o nosso assunto dos outros dias, que nós estamos mantendo o nosso bate-papo diário. E aí o nosso canal chega numa nova fase, que eu tenho muito orgulho de falar com vocês, algo que foi conversado e aprovado pelo nosso diretor, que é a ideia de nós expandirmos para o Último Bastião Podcast. Nós teremos, em breve, a partir do mês de setembro, nós começaremos a gravação dos nossos podcasts, onde nós teremos um bate-papo com outras pessoas, mostrando o dia a dia da vida do nosso brasileiro. E aí, da mesma forma que nós traremos pessoas de cargos e funções e posicionamentos técnicos, nós vamos trazer pessoas do dia a dia. Porque o bastião, ele é aquele que ele não precisa de título. O bastião, é sentimento. O bastião é pensamento. O bastião é honra, é legalidade. E aí, da mesma forma como nós traremos professores, pessoas que são doutos em áreas específicas para fazer esclarecimentos extremamente importantes para o nosso trabalho, nós traremos pessoas da comunidade, pessoas simples, empreendedores, porque uma coisa que não se fala, 80% da economia do país é feita pelo pequeno e o médio. Então, eu quero trazer esse pequeno e o médio para falar. São essas pessoas que eu quero mostrar o que elas fazem pelo país, o que nós fazemos pelo país. Então, este é um projeto que entrará em vigor a partir do mês de setembro, onde nós estaremos gravando os nossos podcasts. Esse é o nosso primeiro alerta. E o segundo é que nós teremos, além disso, em breve já está pautado, já está organizado pelo nosso diretor, onde vai ser mais ou menos um podcast ao contrário. Esse podcast ao contrário, podcast, como hoje tudo na moda, podcast reverso, onde o meu diretor, que é um cara extremamente esclarecido, é um cara extremamente voltado para a legalidade, ele respeita aquilo que a sociedade impõe como comportamento, porque a sociedade impõe como comportamento, e aí isso se torna o que nós chamamos de direito consuetudinário, que são os usos e costumes, e aí isso, com o decorrer do tempo, se não é o que deveria ser, que é a transformação dos usos e costumes em leis. E aí nós vamos ter bate-papos, onde nós vamos falar sobre isso. É a evolução do nosso canal. O Último Bastião, ele não pode se limitar àquilo que nós achamos. Nós precisamos dar vozes às outras pessoas e viver em sociedade. E baseado nisso, gente, nós vamos começar analisando coisas. Uma das coisas que nós vamos começar a falar hoje, que é uma coisa que eu acho muito interessante, é o que interessa exatamente a quem. Aí você, mas isso é um tema muito amplo. O que interessa exatamente a quem em relação ao quê? Sabe por quê, gente?
Porque hoje foi gerada uma cultura da facilidade em se colocar, em se apontar o dedo para o outro. Eu recrimino isso. Isto não pode. E aí você pergunta, mas quem foi que disse que não pode? Não, porque a sociedade. Tá, mas mostra onde está escrito que isso possa ou não possa. Não, porque o pensador fulano tá, o pensador fulano de tal está mostrando um ponto de vista dele. Eu não sou, olha só, o que diz a lei é o seguinte: eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. O nosso Código Civil diz o seguinte: você pode tudo, só não pode o que eu impedir. Eu, lei. Isso diz o Código Civil. O direito administrativo diz para o funcionário público: você não pode nada, só pode o que eu permitir. Mas em ambos os casos está escrito em lei o que pode ou o que não pode. Então, quando livres pensadores emitem opinião, aí nós vamos dizer assim, Arnaldo, mas no direito o nome disso não é doutrina? Sim, é uma forma de pensar. Mas essa forma de pensar, ela precisa ser lógica, ela precisa ser técnica, ela precisa ser racional. E o que eu observo hoje, que os dedos apontados, eles não são racionais, eles são apenas ideológicos. Vocês querem ver uma coisa? Vamos começar o nosso bate-papo, depois de uns 7 minutos aí de conversa. A pergunta é a seguinte: existem determinadas palavras que não podem ser utilizadas nas redes sociais. Não, a palavra tal você não pode falar, que se você falar, não monetiza. Se não monetiza, o fato de não monetizar, e aí já vem um outro detalhe, que a palavra monetizar, ela tem origem numa palavra inglesa, que é money, que vem de dinheiro. Então, quer dizer o seguinte: se não monetizar, você não ganha dinheiro. E você não quer perder este dinheiro. Então, você não faz uso da palavra, que foi imposta para você como uma forma de censura. E você não reclama disso. Eu não vejo ninguém questionando essa censura de palavras. O próprio Congresso Nacional, que eu tanto falo aqui, que eu tanto reclamo, o próprio Congresso Nacional não visualiza, não vislumbra uma forma, por meio de lei, de permitir a liberdade de expressão, esquerda e direita. Agora eu quero falar com vocês, extremistas. Quando é que vocês vão se posicionar a respeito desta censura que é imposta a vocês também, quando vocês não podem fazer o uso de determinadas palavras? Não posso usar tal palavra porque aí não vai monetizar. Então você está agindo não com o que você pensa, você está agindo com o que te interessa. Seja você extremista de esquerda, seja você extremista de direita. A tua opinião é só vinculada ao que te interessa. Você está falando do que vai para o teu bolso, não é o que sai da sua cabeça. Então, é o papo do o que interessa exatamente a quem. Você, quando pega extremistas de direita que fazem o uso da palavra para colocar vídeos, que viralizaram, não importa se é de esquerda ou se é de direita, essas pessoas usam as palavras proibidas? Não. Então, estas pessoas se submetem a esta censura. E aí? A pessoa está sendo sincera com você, que está ali olhando o vídeo? Não. Ela está falando o que ela quer que você pense que ela acha. Não necessariamente é exatamente o que ela pensa. Porque no momento em que eu não posso fazer o uso de palavras como eu falo, eu não tenho medo, estupro, morte, roubo, quando eu faço uso dessas palavras, eu estou comprometido com a informação que eu quero que chegue a vocês. Eu não estou comprometido com interesses pessoais. E aqui, o pau que bate em Chico bate em Francisco, diferentemente de Brasília. Quando pegaram e, de forma preventiva, prenderam os supostos, eu não vou entrar em mérito aqui, porque eu já falei sobre isso,
quando prenderam lá os supostos mandantes do homicídio da vereadora aqui do Rio de Janeiro, eu falo da Marielle. Quando foram lá e prenderam os caras, a esquerda foi toda para a rua. Quem matou o Marielle? Quando o ministro do Supremo, o relator do processo, isso é uma outra coisa que eu queria entender, que eu não consigo. São 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Os processos são enviados para os ministros por meio de sorteio. O número de processos que vai para o ministro Alexandre de Moraes é muito maior do que os processos que vão para todos os outros ministros. Eu tenho comprometimento com a verdade. O que eu não estou dizendo que seja uma coisa burlada, falsificada. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, eu quero saber como é que funciona esse sorteio. É isso que eu quero entender. De todos os processos na Suprema Corte, analise se é proporcional o número de processos na mão de cada um dos ministros. Não! E quando o ministro entendeu que cabe a prisão domiciliar para um dos mandantes, eu não vi ninguém da esquerda tecer um comentário. Então, na verdade, eu falo o que eu penso ou eu falo o que é interessante que eu diga? Na verdade, gente? E aí é uma coisa que eu não vi ninguém questionar. O ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que ele tem as razões dele. Eu posso até não concordar, mas ele tem as razões dele. E ele tem a competência no processo. Não estão satisfeitos? Elejam senadores que promovam o impeachment do ministro. Mas não adianta ficar de blá, blá, blá como as pessoas ficam. Da mesma forma que eu falo de um lado, eu falo do outro. Gente, minha opinião, discordem de mim quem quiser. Esse negócio de movimento na Paulista, isso virou uma palhaçada. Na verdade, vai juntar aquele monte de gente na Paulista. Isso serve para quê? Para a esquerda falar que flopou e para a direita falar que foi um sucesso. E aí virou, parece um show de música internacional. Organizam-se vários políticos de direita. Quando podia ir, o ex-presidente ia, ficava lá, porque ele prende o público, e aí cada um falava 2, 3 minutos, cada um falava um pouquinho, que aquilo ali, para mim, é só teste de popularidade. Tá vendo? Ó, eu estava lá com o presidente, com o ex-presidente. Tá vendo? O ano que vem, vota em mim. Será que essa pessoa fala o que ela realmente pensa? E por que, ao invés de estar ali fazendo esse teste de popularidade, por que esses políticos, cara, eu já vi senador ir para ali falar, vai para Brasília e faz o que tem que ser feito, se impunha na condição de Congresso Nacional, façam o que tem que ser feito, honrem as calças que os seus familiares lhe deram, sejam humanos conosco. Então, gente, na verdade, eu percebo que o que é dito não é o que é dito, e sim o que querem que eu diga. Por quê? Eu tenho uma opinião. Olha, você não pode falar nisso porque o patrocinador não gosta. De boa. Aqui atrás eu tenho uma bandeira. O meu patrocinador é esse aqui, ó. Eu estou aqui por esse aqui, ó. Eu não estou aqui por dinheiro, não. Então, gente, vamos acordar. Porra, olha só. Dá nojo de ver as pessoas brincando com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Aí eles pegam um dia de domingo, que é o dia que nós temos para estarmos com a nossa família, que estarmos ali lutando pelos nossos interesses sociais, e aí as pessoas lotam as ruas com a esperança de alguma coisa. E o que é feito conosco é uma grossa sacanagem, tanto pela esquerda quanto pela direita. É só teste de popularidade, porque o ano que vem tem uma porra de uma eleição. É só isso que eles pensam. É só isso que eles querem. E nós somos manipulados. Gente, nós somos muito maiores do que esse bloco extremista de esquerda e de direita, que são os supostos lacradores. Pelo amor de Deus, gente, vamos começar, dá tempo, vamos começar. É o que eu falo o tempo todo. Eu não sou candidato a porra nenhuma, mas eu tenho o direito
de ter candidatos melhores. As pessoas precisam se envolver com a política, é uma coisa que eu já falei anteriormente. O indivíduo vem e fala, não quero me meter em política. É isso que eles querem. Aí agora, quando chegar em cima da eleição, todo mundo vai começar a pegar a sujeira e, varrer para debaixo do tapete. Tá vendo? Nós estamos trabalhando. Agora, faltando 6 meses, 1 ano para a eleição, é isso mesmo? Sabe onde é que está o problema? Nos falta vergonha na cara de tirar essa raça que está lá, que não nos representa, mas nos manipula. Então, gente, vamos acordar. Vamos começar a permitir que nós, bastiões, venhamos a trazer quem nos represente por meio das nossas entranhas. Vamos parar com esse negócio de político pronto, porque o cara é eleito. Enquanto ele é candidato, a maneira dele pensar é uma. Ele é eleito, ele muda. Então, gente, fica aqui o início de uma nova era do nosso canal, porque aqui é o seguinte, Bastião não tem partido político. Eu tenho um partido que é o meu comprometimento com essa aqui, meu comprometimento está aqui. Eu vejo pessoas que tiveram no lugar que poderiam mudar as coisas e não mudaram. E depois vem fazer teste de popularidade. Essas passeatas hoje não passam de teste de popularidade. Eu quero saber se eu estou bem na foto. É só isso. Então, gente, hoje o papo foi porrada mesmo. Então, gente, vamos acordar. Ainda dá tempo. Vamos permitir que os nossos candidatos saiam das nossas entranhas. Porque eu não posso imaginar o seguinte, o cara de direita pensa... Eu sou de direita, não sou extremista, mas eu sou um cara de direita. Eu defendo a legalidade, a moralidade, a família, a honra, eu defendo mesmo. Mas eu não posso permitir que a pessoa de esquerda não tenha o respectivo direito de ser representado. O extremista, que, em meu ver, seja de direita ou seja de esquerda, esse cara não me representa. Porque o extremista, ele não conversa, ele não dialoga, ele agride. E se vocês pararem para observar, eu aumentei muito o meu tom de voz, mas eu não agredi, não ofendi a ninguém. Porque um bastião, ele respeita as pessoas. Eu tenho a obrigação de respeitar o ponto de vista de vocês. Assim como eu quero que respeitem o meu. O meu voto é muito caro para representar essa senhora aqui, O meu voto é muito caro. Eu não vou vendê-lo por um churrasco, uma caixa de cerveja, um bate-papo, uma promessa de um carguinho. Não. Quando eu trabalhei no serviço público, de forma contratada, eu fui lá porque eu comprovei capacidade. E a minha capacidade eu comprovo por onde? Por estudo. Que não convém eu falar aqui também, não importa. Mas eu não fui trabalhar no serviço público de forma contratada por ser conchavo de alguém. Eu fui porque eu comprovei capacidade. E no momento em que eu não me senti mais à vontade de estar no serviço público, eu pedi para sair. Eu pedi para sair. Por não estar confortável, não foi por nenhuma ilegalidade, não. Eu só achei que eu não estava confortável. E eu pedi para sair. Então, gente, vamos nos manter ideologistas. Vamos nos manter como pessoas que têm o comprometimento com a verdade, com a razão. Que é uma coisa que eu já falei aqui em outro vídeo. Daqui a pouco vai chegar uma ambulância, vai ver uma pessoa caída no chão, e vai dizer o quê? O senhor pode aqui, o cara está morrendo, o senhor pode aqui me informar se o senhor é de extrema-direita ou extrema-esquerda? Não, porque se o senhor for de extrema-direita, o governo atual é de esquerda, nós não vamos atendê-lo. Como amanhã muda a maré, não, nós somos um governo de extrema-direita, se o senhor é de extrema-esquerda, o senhor vai ficar aí estribuchando, porque nós não vamos atendê-lo. Porra, o político é servidor é para servir. Ele tem que ser muito mais servidor daqueles que não votaram nele do que dos que votaram. Que é para ele mostrar que ele tem razão. Porque não basta nesse país você apenas ser honesto. Você tem que mostrar que você é honesto e tem que brigar pela honestidade daquele que pensa de forma diferente que você. Porra, eu dar direito, dar voz ao cara que é contrário a mim, precisa
muita isenção para isso. E o Bastião sabe o que é. Gente, um beijo. Daqui por diante, o papo vai ser assim. A quem interessa exatamente o que está acontecendo? Os nossos papos de segunda-feira serão assim. Não estou preocupado com monetização, estou preocupado em deixar uma mensagem para vocês. E como já disse e repito, não sou perigo para ninguém. Não pretendo apoiar exatamente ninguém nas próximas eleições. Como também não sou candidato, mas entendo que eu tenha direito de ter candidatos melhores. Ok, gente? Muito obrigado. Me perdoe pela minha exaltação, porque eu não aguento mais esse teste de popularidade que a direita faz, que a extrema-direita faz, que a extrema-esquerda faz, que é só para nos manipular. E no final, quando eles vão votar determinadas pautas que é de interesse dos dois, ó, juntinhos. Lembra do fundo eleitoral? Não foram todos, mas muita gente votou juntinho. Vai lá e vê quem é contra orçamento secreto. Vai lá e vê. Gente, um beijo. Até amanhã. O papo de amanhã é mais light, que o papo de amanhã é bate-papo sobre endividamento. Ok? Um abraço. Sou amigo, sou irmão, sou leal. Porque a diferença entre o leal e o fiel não te trai, mas ele até pensa na traição. O leal nem cogita a ideia de uma traição. Bastião é leal. Tchau, gente. Até amanhã.